você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí do nosso lado, né? Prestigiando nosso canal, lendo nossas boas histórias, fica aqui nosso abraço, nossa gratidão, né? Para você que chegou aí, dê uma olhada, viu uma história legal, curtiu, deixa aí o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história muito massa. Chama o Departamento da Hora Certa. Começa assim. Bom dia, Aristeu. Bom dia, Mauro. O que temos para agora? Um desencarne por infarto. Seria algo tranquilo, não fosse o barulho que estão fazendo em volta do corpo que está sendo velado, pois isso atrapalha o trabalho da equipe responsável por desatar os laços que ligam o espírito ao corpo físico. Costuma ser assim mesmo no caso de pessoas muito queridas, né? Uma choradeira só, né? Isso aí. Vamos lá ver o que a gente pode fazer. Aristeu chegou ao velório e concluiu que, sozinho, ele não daria conta de resolver a situação. Então pegou Mauro e foram até o centro espírita na cidade em que estava acontecendo uma reunião mediúnica. Ou seja, uma reunião em que os espíritos dos mortos podiam falar com os vivos usando da boca dos mediadores. Pessoas com o dom de se fazerem meio de comunicação para os espíritos desencarnados. Assim que o jovem médium entrou em transe, Aristeu tomou-lhe as faculdades emprestadas. Meus irmãos, está havendo um velório neste exato momento, né? E nossa equipe de remoção está com dificuldades para desamarrar as amarras que prendem o espírito ao corpo físico do morto, pois há parentes inconformados cuja manifestação ruidosa de revolta torna o ambiente pesado demais para que a tarefa seja feita. Peço que nos ajudem indo até lá e fazendo com que os inconformados recuperem o estado de calma. Aristeu, assim como Aristeu pediu, o pessoal do centro chegou no velório e começaram a consolar os presentes e a orar, e assim o ambiente melhorou e a equipe responsável por libertar o espírito falecido do fardo da carne conseguiu realizar seu trabalho. Tarefa difícil, hein, Aristeu? É verdade. É verdade, Mauro. Porém, temos que pensar que o processo de desencarne do nosso irmão se deu na hora certa, pois Deus é perfeito, misericordioso e bom em tudo que faz. Portanto, se para nós pareceu ter havido um certo atraso no processo de desencarnação por causa do embaraço causado pelo descontrole emocional dos parentes, e o espírito desencarnado pareceu sofrer mais que o devido, não podemos nos esquecer que talvez o sofrimento pelo qual ele passou fosse o suficiente para queimar um karma, pagar uma dívida com a vida adquirida nessa vida, ou em uma vida passada, né, que poderia vir a impedir o nosso irmão de viver na espiritualidade em condições melhores do que ele vai viver, né? Mauro regalou os olhos. E agora, Aristeu? Bom, acabamos com o nosso irmão, mas ainda temos que consolar a viúva. E os parentes dela não podem fazer isso por nós? Estela teve um caso com um homem com quem trabalhou. Na época, ela era casada e a filha dela é o fruto desse caso. O marido de Estela nunca desconfiou dela, sempre acreditou que a filha era dele. E Estela guardou esse segredo por toda a vida, porque temia que o marido jogasse na cara dela a traição e a colocasse para fora de casa junto com a filha. O problema é que Estela está doente por causa da culpa que carrega no coração. Mas não precisa ser mais assim, né? Basta que ela diga a verdade para a filha, que já é adulta e saberá compreender a dificuldade da mãe, apesar do medo de Estela da filha lhe voltar as costas depois de saber a verdade. É tanto medo, né? Porém, os encarnados não fazem ideia do perigo que corre de morrer de medo. Seja lá como for, precisamos trabalhar para fazer com que a Estela se livre da culpa na hora certa. E como sabe que hora é essa? Bom, se Deus, através dos acontecimentos, nos trouxe até aqui, nos colocou diante da oportunidade de ajudar, e temos condições de ajudar nossa irmã, inspirando-a a dizer a verdade para a filha, tirando assim o peso do coração que a tem feito sofrer tanto, é porque a hora certa de agir para nós é agora. É a hora que a oportunidade nos apresenta e o proveito dela só depende da nossa boa vontade. Bom, mudando a página, né? As forças das trevas se reuniram para discutir a eleição em Sarapateia. Vocês conhecem Sarapateia? Pois é, não faço ideia de onde seja, né? É um lugar, né? Vestido com um terno preto, bem penteado e a barba bem feita,
o grande malvado chamou por um dos seus seguidores mais exaltados. Como anda a situação política em Sarapateia, pequeno malvado? Pequeno malvado abriu um enorme sorriso. O nosso candidato, Érico Bom, vai ganhar essa de lavada. Como pode ter tanta certeza? Érico não é o bom à toa. Ele é alto, bonito, sarado, fala bem, sua lógica irrefutável e seu carisma imenso, principalmente com as mulheres. O grande malvado sorriu um sorriso satisfeito. E ele não tem nenhum defeito? Érico não tem escrúpulos, nem caráter, só pensa no próprio umbigo, não resiste a um rabo de saia, é mentiroso e ganancioso, um sujeito capaz de vender a própria mãe se encontrar quem queira comprá-la. E com essa ficha, ele ainda está liderando a corrida política em Sarapateia? É que nós trabalhamos intensamente para influenciar o lado do bem, né? E eles acabaram indo na nossa onda, escolhendo como candidato uma mocinha que não está com nada, apesar de até ser bonitinha, porém completamente elucidada, incapaz de falar algo convincente. Sabe a música Ideologia do Cazuzo, quando ele canta "Suas ideias não correspondem aos fatos"? Ou então ele canta assim: "Vou pagar a conta de um analista para nunca mais saber quem eu sou". Pois é, ele é um exemplo clássico, pois só fala bobagem. Enchendo a cabeça, o pequeno malvado passou os olhos pela pequena plateia. O terceiro candidato, Jorge o Indeciso, assim como a maioria dos vivos, tem momentos que está do nosso lado e momentos que está do lado dos nossos adversários. Portanto, não dá para confiar nele. Segurando uma mão com a outra, o pequeno malvado chamou a atenção para as unhas grandes e afiadas. Como vivemos tempos em que presidentes são colocados e tirados de seu cargo pelas mídias sociais, toda bobagem que o candidato adversário fala, por insignificante que seja, a gente coloca nas mídias, vitamina danada, que nem enchemos um balão para que todo mundo possa vê-lo e aproveitamos para descer a linha no candidato. E mesmo suas boas ideias, a gente dá um jeito de colocá-las na condição de absurdos que só poderiam ter saído de uma cabeça destrambelhada. Em contrapartida, toda vez que Érico Bom é acusado de algum mal feito, imediatamente corremos para desmentir a acusação, distorcendo os fatos, se a acusação proceder. O grande malvado se deu por satisfeito e tomou a palavra. Não nos interessa o mundo pacífico, onde todos têm as mesmas oportunidades, sem fome ou guerra. Quanto maior a desigualdade econômica e social, quanto mais miseráveis houver no planeta, mais fácil o homem será levado pelas nossas sugestões. E o que todos queremos, se não manipular o homem? O inferno é onde mora a mágoa, a raiva, o ódio, a vaidade, o orgulho, a ganância. É para cá que os espíritos dos homens que se entregam a essas paixões vêm quando seus corpos adormecem. E que alegria a companhia deles para nós. Um inferno vazio seria um lugar sem graça, mas lotado do jeito que está, é uma festa. Pegando a mão à barba, o grande malvado pareceu pensar: que desperdício, é o lugar onde fica o paraíso, cheio de belezas, mas onde não mora ninguém, e se depender de nós vai continuar vazio. Bom, do mesmo jeito que a turma das trevas, a turma da luz também se reuniu para saber de seu candidato à eleição para a presidência de Sarapateia. Vestido com seu traje cor de salmão, o grande bondoso convidou, através de um sorriso, um dos pequenos bondosos a se pronunciar. Timidamente, o pequeno bondoso se aproximou do seu chefe e agradeceu a atenção e o comparecimento da plateia, curvando-se diante dela. "Como anda o nosso candidato?" perguntou o grande bondoso. Nossa candidata é uma jovem idealista, honesta e amante da paz, defensora dos direitos dos pobres, excluídos e da preservação do meio ambiente, cujo projeto de governo inclui uma redistribuição de renda para minorar a pobreza, pois sua ideologia é que só fazer o bolo crescer não vai adiantar, se no fim das contas poucos comem do bolo todo, enquanto a boa parte só olha a minoria de comilões comendo, enquanto passa falta do que comer. Pequeno bondoso com sua cabeça. Quanto ao desempenho, temos certeza de sua vitória, apesar da nossa candidata, o candidato das trevas de Jorge o Indeciso, segundo as pesquisas mais recentes, teria a mesma porcentagem de intenção de votos. Quem com sua cabeça agora foi um grande bondoso. E como tem certeza da vitória, se os três estão empatados? Um pequeno sorriso apareceu no rosto do pequeno bondoso. É que todos sabemos que no final o bem prevalece.
e que, apesar das dificuldades da vida e do aparente domínio do mal, tudo tende a melhorar, e que, se a melhora é lenta, é porque o homem ainda vive a ilusão que fazer o mal é mais vantajoso que fazer o bem. Também o grande bondoso sorriu. É verdade. O homem há de se cansar de sofrer um dia. A razão fará com que ele acabe por abandonar as paixões que fazem com que ele viva cheio de culpa e arrependimento. Por isso o paraíso continua lá onde está, pois é lá que os homens afinados com a sintonia do bem se encontram. Olhando para a pequena plateia, o grande bondoso concluiu: estar no paraíso é ter a consciência tranquila. Sorrindo, o grande bondoso fechou o encontro dizendo: confiemos em Deus, pois ele haverá de providenciar o candidato ideal para governar a Sarapateia. Enquanto a luz e a treva se preparavam para um grande confronto político, Eric, o bom, candidato da treva, e Priscila, candidata da luz, se viam às voltas com um debate na TV. Jorge, o indeciso, havia sido convidado a debater, mas recusou o convite, preferindo ver seus opositores lutando entre si. Boa noite, telespectadores da rede de televisão Cubo. Hoje teremos um debate entre os candidatos à presidência, uma excelente oportunidade de reflexão a respeito de quem votar. O apresentador se voltou para Priscila. Gostaríamos de saber quais são seus projetos para o governo. Priscila era uma criança se comparada com Eric, porém ela não parecia muito preocupada com isso. E que nem Eric fosse esperto como uma raposa. Tranquilamente ajeitou os óculos e se voltou para a câmera apontada para ela. Eu, assim como as pessoas de bom senso, prego a diminuição da emissão do CO2, dióxido de carbono, a não discriminação política, racial, sexual e social, uma divisão mais igualitária da riqueza, a melhoria e expansão da prestação de serviços públicos para que eles alcancem as populações mais pobres, a tolerância com os imigrantes e o corte nos investimentos e o corte nos investimentos com armamentos e financiamento de guerras. Então, a moça é uma pacifista, Voltando para Érico, o apresentador repetiu a pergunta. Érico sorriu um sorriso cínico como resposta. Todo mundo sabe que o CO2, o dióxido de carbono, sai das chaminés, das indústrias e do escapamento dos carros. Portanto, se tem CO2 no ar, é porque a indústria está funcionando e carros estão sendo produzidos, empregos e rendas estão sendo gerados. Acusam o CO2 de mudar o clima, pois o CO2 aquece o planeta. Mas, do meu ponto de vista, é melhor as coisas esquentarem por conta do clima do que por conta do desemprego e da pobreza. Parte da plateia bateu palmas para Eric. Teve gente que gritou: muito bem, é isso aí. Quanto à não discriminação, é ingenuidade se acreditar que aquele que detém o poder não vai usar do poder que tem para submeter aqueles que faz com que se sinta ameaçado, E isso não vai mudar, porque está na natureza do homem. Daí todo tipo de discriminação. Acredito que um homem pode fazer duas coisas quando é discriminado: chorar ou lutar para ganhar a importância que fará com que ele seja admirado por aqueles que o discriminam, Dessa vez, mais gente se manifestou e o debate começou a aparecer um comício de Eric cheio de simpatizantes. Quanto a gastar dinheiro com os pobres, tenho como ideologia que se o bolo crescer, vai sobrar para todo mundo. Portanto, é preciso aplicar recursos disponíveis na geração de empregos e não na ampliação de assistência social, pois assim a pobreza desaparecerá, pois tendo trabalho e dinheiro no bolso, o sujeito não vai precisar mais do governo para bancar serviços como educação e saúde. Eric se volta para Priscila e atira sem piedade. A candidata que nos faz oposição diz que somos intolerantes, mas como não ser com quem não quer trabalhar e vive de pedir e de roubar? Apanhada de surpresa, usada como um saco de pancada por Eric, o bom Priscila estava petrificada, assim como se houvesse sido atingido por um raio. Essa pergunta que fiz responde o motivo pelo qual os investimentos com armamentos e o financiamento com a guerra devem ser aumentados e não diminuídos, pois só conversando não vamos dissuadir os criminosos a pararem de cometer crimes, nem nossos inimigos a nos atacarem e atacarem aqueles que são nossos aliados. A plateia foi à loucura, acabando com qualquer dúvida sobre quem seria o vencedor da disputa eleitoral. Satisfeito com seu desempenho, Eric saiu do debate direto para o bar, onde comemorou antecipadamente a vitória da eleição. O bar estava repleto de pequenos malvados, mas lá também estavam dois pequenos bondosos, sendo que um deles virou para o outro e disse: nós perdemos, meu amigo. O outro sorriu. Não sabe que Deus escreve certo com linhas tortas? E o que isso quer dizer?
que devemos trabalhar, cuidar do outro, perseverar e ter fé, pois essas coisas equivalem a 1% com que contribuímos. Contribuímos para quê? Para que o mundo melhore. E os outros 99%? Bom, essa aí é a contribuição de Deus. Chega a eleição e Éric o Bom, ganhando de lavada, conforme a turma das trevas esperava. Porém, ele não governa do jeito que era esperado. Muito pelo contrário. E quando os dois amigos que estavam no bar no dia da comemoração após o debate voltam a se encontrar, o incrédulo pergunta para o crente: por favor, me explica o que aconteceu, pois o Éric parece que mudou de lado. O crente sorriu. O negócio é que Éric, apesar de ter investido a vida toda na carreira política e ser um político bem-sucedido, tendo chegado ao topo da carreira ao se sentar na cadeira da presidência, carregava a frustração de ter aberto mão de criar uma família, tipo casar e ter filhos, e como ele também não é foxicheiro, mulher nenhuma quis algo sério com ele. No entanto, ele teve uma aventura amorosa com uma de suas secretárias, e ela engravidou, e ele nunca soube disso até ontem. E o que tem a filha do Éric, com a mudança no comportamento político dele, a filha dele é a Priscila. A Priscila é a moça do bem, né? A candidata do bem. Aquela revelação fez o pequeno bondoso descrente arregalar os olhos. Pelo visto, ele quer conquistá-la, recuperar o tempo perdido, entende? E quando é assim, fazemos tudo por quem queremos impressionar, até mesmo maneirar no radicalismo político e dar ouvidos para a filha. O descrente continuou a olhar para um amigo, aguardando uma explicação melhor. Deve estar imaginando que a Priscila poderia ter usado essa descoberta para acabar com a imagem do Éric, o bom, o que provavelmente faria com que ela ou o Jorge indeciso ganhasse a eleição, pois muita gente que preza a moral e os bons costumes deixaria de votar no Éric se soubesse disso. Seria um escândalo sexual. Acontece que o marido da mãe de Priscila desencarnou pouco antes da eleição. Eu mesmo trabalhei na tarefa de livrar-lhe o espírito das amarras que o prendiam ao corpo físico, e assim a mãe de Priscila se sentiu à vontade para revelar o segredo que guardou a vida toda para a filha sobre quem era o seu verdadeiro pai. Pois, se ela o tivesse feito antes, o marido poderia não compreendê-la, pois ele acreditava que era o pai de Priscila, e terminar brigando com a mãe da menina, acusando-a de traição. Né? O pequeno bondoso, descrente com sua cabeça, quando então um amigo contou o resto da história. É o seu primeiro trabalho para o departamento da hora certa, então deve compreender que nenhuma ovelha se perderá, pois essa é da vontade do Pai Celestial, e por isso cuidamos também do bem-estar dos pequenos malvados. Daí estarmos presentes na celebração da turma deles após o debate, pois Deus determinou que era a hora certa de agirmos, já que o espírito costuma ser mais descuidado nessas ocasiões festivas, se expondo mais ao perigo, e nós somos responsáveis por fazer acontecer as coisas que devem ser na hora certa. Vendo que o descrente não desgrudava os olhos dele, o crente prosseguiu. Priscila não quis melar a candidatura do pai porque ela considerou que as propostas dele tocaram a alma do eleitor mais fundo que as dela, e que seria imoral usar da história dela para desmoralizar o oponente. Ela preferiu agir na hora certa. Depois que a eleição passou e ela perdeu, quando poderia ter ganho, para ela, Éric ganhou justamente, mesmo tendo usado meios desonestos, pois Priscila acredita que cada povo tem um governo que merece. Ou seja, se a proposta dela tivesse sido convincente, nenhuma trapaça que Éric fizesse seria capaz de derrotá-la. Se ele ganhou, foi porque houve sintonia entre suas propostas e os eleitores. Eles acharam as propostas de Éric melhores que as da Priscila. O crente sorriu satisfeito com a própria explicação. A Priscila agiu na hora certa, pois para ela, mais importante que ser a presidente foi descobrir a própria verdade. O crente colocou um sorriso no bolso e ficou sério. Vamos dizer o seguinte: o Éric é um presidente tecnicamente melhor que a Priscila, porém a Priscila é moralmente superior ao Éric. Portanto, a convivência fará com que um complete o que falta no outro, e que fará do Éric o bom um Éric melhor ainda, que é o candidato ideal para Sarapateia. O pequeno bondoso, que iniciava no trabalho do departamento da hora certa, fez um carinho com a mão no queixo. Eu entendo. Enquanto a turma das trevas fazia o candidato deles ganhar a eleição, a turma da luz deu um jeito de amolecer o coração do candidato vencedor das trevas. O pequeno bondoso, crente, sorriu novamente. Não é à toa que, no final, o bem sempre suplanta o mal, porque o bem sempre sabe qual é a hora certa de agir, pois o Pai Celestial sabe que a hora é essa
que qualquer um de nós. E quando essa hora chega, ele nos inspira a agir, a fazer acontecer, segundo sua vontade e planos perfeitos. Massa, né? Que história mais massa, né? Então é Deus que age, né? Ele está por trás de tudo, né? Ajeitando as coisas. Eu acho que se fosse deixar para nossa conta, né? O jeito teria virado uma bagunça danada, né? Se a gente consegue conviver 8 bilhões de pessoas, a gente convive mais ou menos, né? É porque Deus mexe daqui, mexe por lá, né? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ele deixa a gente pensar que a gente é que resolve as coisas, que a gente é que decide, né? Mas, na verdade, quando ele vê que a gente está fora do caminho, ele dá um jeito de colocar a gente no caminho. Ele age na hora certa, né? Então, foi interessante da história é que o grande bondoso, né? Ele fala, não, em vez de ele fala, vamos orar pela nossa candidata, ele fala, não, vamos orar para que o melhor candidato vença. Sabe o pequeno bondoso, né? Então a gente sempre tem que orar para que o melhor aconteça, né? É que nem o Pai Nosso nos fala, né? Que seja feita a vossa vontade, Pai, e não a minha, né? A gente conhece muito pouco, né? Sabe muito pouco das coisas, né? Mas mesmo assim Deus nos dá essa colher de chá, né? De opinar, né? De ter esse poder de mudar alguma coisa, né? Ele não tira isso da gente, né? Isso é incrível, né? É porque Ele é Pai, né? Ele quer nos ver livres, né? Decididos, autônomos, né? Senhores dos nossos próprios atos e coisas, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.